Graça e paz seja-vos dado da parte de Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui estou eu mais uma vez para ser um portador da mensagem de Cristo, trazer a palavra do Senhor aos corações daqueles que amam a palavra do Senhor, né? E que encontram na palavra do Senhor o conforto, né? A esperança para possibilidade de dias melhores, né? De fortalecimento da fé e de esperança para o contínuo da caminhada. Eu sou um cristão que amo a palavra do Senhor e que sei o poder que ela tem na vida daqueles que nela creem, o quanto ela pode mudar e transformar vidas a qual se proporcionam a confiar e acreditar nela. Amém? A palavra que o Senhor me traz hoje para deixar como mensagem nesta manhã se encontra no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 31, o versículo vai até o versículo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amados irmãos, Igreja do Senhor, nesta manhã o Senhor me desperta com uma palavra no livro de Deuteronômio, logo após
o Senhor também nesta manhã me trazer uma questão a qual, como que eu posso dizer, a qual me trouxe um pouco de desespero, eu posso dizer assim. O Senhor nesta manhã de hoje permitiu que eu viesse ter o entendimento ou a vivência, melhor dizendo, de um assunto que é muito comum, não somente na vida de cristão, mas na vida de todo ser humano, que é o medo, que é a ansiedade. Aleluia. E sobre essas duas questões, medo e ansiedade, o Senhor me desperta nessa palavra de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio vai nos revelar, o livro de Deuteronômio vai nos revelar no capítulo 31, que o líder maior do povo hebreu, Moisés, agora já se encontrava na sua idade avançada, 120 anos, já cansado, e como ele mesmo diz com as suas palavras, já não tinha mais forças para entrar e sair no calor da batalha, na caminhada pelo deserto e no cenário que iria confrontá-lo pela frente, logo assim que pisasse na tão sonhada terra. Pois, como a Bíblia mesmo vai nos revelar, a terra não estava vazia. Havia povos de guerra habitando nela. E para que essa terra viesse ser desfrute do povo de Deus, esses povos teriam que sair, pois eram adoradores de imagens, não conheciam o Deus vivo. Então Moisés reúne todo o povo e começa a palestrar com o povo aquilo que seria o desejo de Deus e aquilo que seria a vontade de Deus que o povo fizesse e que ele iria cumprir também sobre o povo. Moisés começa agora a explicá-los. Mas no versículo 7 e no versículo 8, Deuteronômio vai nos revelar que Moisés, em meio a todo o povo, ele chama o moço Josué, e sobre todo o povo ele começa a falar com Josué aquilo que o Senhor havia revelado para ele e que era também de caráter de um líder receber, aquelas palavras, pois iria fortalecê-lo e iria encorajá-lo na missão que agora estava encarregada sobre aquele novo líder, Josué. Então Moisés, no versículo 7 e o versículo 8, chama o Josué e vai dizer a Josué: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essas palavras de Moisés para Josué são palavras de
de conteúdo de quem agora está olhando para uma pessoa e consegue ver em seu semblante, em seu olhar, o medo, a aflição, o desespero. E agora, querendo entender também o lado do Josué, eu quero acreditar que era natural Josué agora se sentir desta maneira, ter esses sentimentos em si, mediante ao que estava para acontecer. Porque desde quando saíram do Egito, Josué ainda jovem, a longa caminhada pelo deserto, que não foi, a Bíblia vai revelar, de 40 dias, de 40 semanas, mas foram de 40 anos. Então esse tempo todo, Josué andou sobre a tutela de Moisés. No longo do caminho, ele se tornou um general de guerra, aprendeu o ofício, a arte da guerra, foi patenteado, mas ainda assim ele tinha na sua retaguarda um grande líder espiritual, um homem sábio, um homem capaz. E se tudo isso já não fosse o bastante, o único homem dentre aqueles milhares que estavam na caminhada que falava face a face com o Todo-Poderoso Deus. A Bíblia vai dizer que a nuvem descia sobre o tabernáculo e ali encobria toda aquela tenda, e Moisés ali falava face a face com o Todo-Poderoso Deus. Visto que o povo todo via a nuvem encobrindo a tenda, mas não ouviam o que estava sendo dito ali, porque o Senhor falava em particular com Moisés. Então, o que agora estava sendo colocado nos braços de Josué era para se ter medo, era para se trazer ansiedade sim, pavor sim. Porque Josué, eu quero entender, poderia muito bem agora estar pensando: como que eu vou estar à altura para substituir um líder como Moisés? Só ele fala com Deus. Eu não vou ter essa capacidade. Deus não vai falar comigo. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor, nesta manhã, é que uma coisa também o Josué ele não se atentou. Ele não se atentou que nessa escolha não foi Moisés quem escolheu Deus, mas foi Deus quem escolheu Moisés. E quando talvez Josué possa ter passado em seu pensamento que Deus não ia falar com ele, se comunicar com ele, como fazia com Moisés, foi Deus quem escolheu Moisés.
E se Deus escolheu Moisés, Deus poderia escolher Josué. Deus poderia escolher Maria. Deus poderia escolher Tiago. Deus poderia escolher João. O plano principal aqui não era a escolha do líder, mas era a libertação de um povo, de uma nação. O projeto aqui não era a capacidade de um líder, mas era a reestruturação de uma nação. Porque aquilo que estava sendo agora realizado aqui era maior do que Moisés, era maior do que Josué. Josué não se atentou para isso. E quando a gente não se atenta para os detalhes dos fatos, é natural vir um desespero, o medo, a ansiedade. Porque neste momento a gente deixa de se lembrar que o plano ele é de Deus e que todo o controle está sobre as suas mãos. Porque Moisés vai dizer a Josué que esse projeto era um projeto dos pais de Josué, ou seja, consecutivamente também dos pais de Moisés e dos pais de todo o povo de Israel. Moisés agora estava dizendo que esse projeto era uma promessa de Deus firmada em sua palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus não é a palavra de homem para cair no esquecimento. Não, a palavra de Deus são promessas para a nossa vida e que hão de ser cumpridas, porque esse é o caráter do Senhor. Então esse projeto era maior do que Moisés e do que Josué. Josué e Moisés apenas era parte desse projeto. Aleluias. Nós, como cristãos, nos esquecemos que nós somos um projeto de Deus, ou que fazemos parte de um grande projeto a qual o Senhor nos escolheu no meio de nossa família para participarmos desse projeto. Porque nós fomos chamados para participar do projeto de Deus, que é resgatar toda a nossa descendência para os caminhos do Senhor. Porque muitos de nós, até aqui, viemos de uma descendência a qual não conhecia o Deus vivo, a qual não cultuava ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, a qual vivia andando em círculos sem saber para onde ir ou o que fazer, porque não conhecia a verdade que cura, que salva e que liberta. Então Deus levantou-nos dentro da nossa geração, da nossa descendência, para sermos parte de um projeto a qual agora estava sendo posto em prática, que era trazer luz aonde havia escuridão, visão aonde havia cegueira e caminho aonde havia espinhos. Então, você, amado irmão, amada irmã, eu, somos um projeto de Deus.
E como tal, não devemos temer ou nos ansiarmos pelas circunstâncias ou pelos fatos que estão se recorrendo em redor de nós. Porque aquele que nos chamou para um tão grandioso projeto está no controle de tudo. Está no controle da situação. E ele, assim como fez com Josué, também está fazendo com você e comigo, indo na nossa frente para colocar as coisas no seu devido lugar e nos conceder vitória sobre o seu projeto, a qual ele já instituiu e que nos está usando para fazermos parte dele, para sermos uma parte deste projeto, que é tão grandioso, que é tão maior do que nós, mas que devemos ser agradecidos a ele por estar fazendo parte dele. Porque através de nós, aleluia, o Senhor vai usar-nos para mudar a nossa geração, mudar a nossa família, mudar a nossa descendência, os nossos filhos. Não permitamos que o medo, a ansiedade venha por fim ao projeto de Deus. Quando eu digo por fim ao projeto dele, ninguém pode frustrar os planos de Deus, mas nós podemos sermos tirados desse tão maravilhoso projeto de Deus e termos outros postos em nosso lugar, porque com o medo, com a ansiedade, a frustração, nós podemos abandonar aquilo que foi um chamado de Deus, uma escolha de Deus para nossas vidas. Por não estarmos vendo Ele à frente do projeto. Mas Ele sempre estará à frente do projeto e nesta manhã de hoje Ele manda te dizer: não temas, seja forte, seja corajoso, porque esse projeto é de Deus e você foi chamado para fazer parte dele. Alabachurabás. Seja forte, seja corajoso, que o Senhor está no controle de tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.